Muito bem, pessoal, segunda-feira, 3 de junho, 7h01 da manhã, estamos começando o Desperta SL de hoje. Muito obrigado pela audiência de todo mundo, espero que tenham descansado neste grande feriado que tivemos aí, sem programa, né, Jimmy, na quinta e na sexta-feira. Tá feliz, Jimmy? Feliz. Jimmy tá feliz porque ontem começou perdendo de 1-0, né? Depois virou pra 6-1, né? 6-1, Caraca, eu não tava vendo o jogo. Eu vi o Vasco fazendo 1-0, eu pensei, não pode ser. Será que vai acontecer? Aliás, golaço, né, do Vasco, né? Golaço. Primeiro gol, golaço. Mas que virou passeio o negócio depois, né? Não acredito. Caraca, achei que o Flamengo ia perder um joguinho ontem pra muita gente ficar feliz, menos o Jimmy, né? Menos o único torcedor do Flamengo do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui, temos. Será que você é o único, Jimmy? Ou será que tem mais? Tem mais. Toda família. Toda a família. Ah, por isso que tu é flamenguista? Toda família é flamenguista. Teu pai é flamenguista também? Flamenguistas, irmãos. Que cara, misericórdia. Será que dá tempo de salvar essa alma ainda? Não sei. Talvez. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Muito obrigado para quem nos acompanha todos os dias aqui. Vocês sabem, o Desperta ICL está ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília, mas também muita gente nos acompanha fora do Brasil, em outros fusos horários, então muito obrigado para quem está aí, muito bom dia, muito boa tarde, muito bom meio-dia, muito bom pós-meio-dia, muito boa noite, muita gente nos acompanha em países já, costuma acompanhar o Desperta como se fosse o jornal noturno, muito obrigado então pela companhia de todo mundo. Se você está chegando por aí, nós estamos ao vivo nas principais redes sociais, no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram, mas principalmente nos nossos canais do YouTube, no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Lemori e no canal do ICL Notícias. Se você puder, faça aquela sua maratona diária, assine os canais, se você não assina, ative o sininho, você sabe que o sininho é aquele mecanismo que você pode tentar forçar o YouTube a avisá-los e avisá-las quando estamos online. De todo modo, o ICL tem programação aqui das 7 da manhã até 12h30. Nós temos vários programas na manhã e depois temos o ICL Notícias, segunda edição, que começa às 6 horas da tarde. Então vocês estão convidados para participar aqui da nossa grande comunidade do ICL para ter um ponto de vista, digamos assim, alternativa ao que você vê na grande imprensa, né? Que geralmente caminha toda para o mesmo lado. Aqui a gente consegue dar uma visão de mundo um pouco diferente, aliás, bastante diferente do que vocês costumam ver por aí. Mas, de todo modo, eu não sou, né, como alguns aí que dizem para você não acompanhar a imprensa. Não, acompanhe a imprensa com visão crítica. Aliás, esse programa aqui ajuda vocês a acompanharem a imprensa com visão crítica. A gente traz aqui as notícias da imprensa tradicional, digamos assim, e ajuda a dar os contextos também e fazer a leitura da imprensa, o que é uma coisa muito rara no Brasil e é ao que este programa se dedica também. Se você puder, deixa seu like no vídeo, mande seu comentário por aí dizendo de onde você está assistindo a este programa e principalmente se tiver que fazer uma coisa só nessa manhã de segunda-feira, compartilhe esse programa com as pessoas que você conhece, clique no botão compartilhar aí da rede social onde você está assistindo e mande para o seu grupo aí de WhatsApp, para os seus amigos, posta na rede social, manda no seu grupo de e-mail para que as pessoas saibam que nós estamos aqui todos os dias às 7 horas da manhã, ao vivo, no horário de Brasília. Você pode acompanhar este programa também pela televisão e pelo rádio, se não quiser gastar a sua cara e mal funcionante internet. Nós estamos ao vivo na televisão na Bahia, em Salvador e Grande Salvador pela TV Quirimurê e em São Paulo em 3 emissoras, uma emissora de televisão e 2 emissoras de rádio. Então, muito bom dia para quem nos acompanha pela TVT, São Paulo e Grande São Paulo e também quem nos ouve no bom e velho radinho pela Rádio Brasil Atual e também pela Rádio Heliópolis. Muito bom dia, Heliópolis. Vamos lá então, gente, temos bastante coisa no programa de hoje. Vamos começar o dia, já que a gente tá falando de futebol, né, Jimmy? Vamos começar o dia com o cara, né? Assistiu esse jogo, Jimmy? Assisti. Jogo bom? Mais ou menos, né? O primeiro tempo foi mais ou menos, né? O primeiro tempo não consegui assistir. Não conseguiu? O primeiro tempo foi meio amarrado, mas o segundo tempo foi um jogaço e, cara, esse é o cara do futebol no mundo hoje. Tu acha que tem alguma chance de alguém levar a bola de ouro que não seja ele? Tem alguém jogando mais que ele hoje? Não tem, né? Não existe, né? No ano passado, ele não entrou nem no 10 do ano passado, né? É pra estar no top 3. Pra estar no top 3, Os caras estavam brincando na transmissão, falando, talvez esse ano chegue no top 10, né? Tem uma pegação de pé com o Vini Júnior, né? Porque o cara não se limita só ali a jogar a bolinha dele e ficar quieto, né? O cara compra brigas importantes também e joga demais. Assim, eu não conheço o Vini Júnior pessoalmente, mas parece um cara super legal também, né? O cara
tem uma boa onda, é um tipo de jogador que a gente precisa no futebol. Novo pra caramba, né? 23 anos, se eu não me engano. Gol em 2 finais de Champions League, né? Jogadoraço, cara. Não sei se tem alguém melhor que ele nos últimos 10 anos no Brasil aí, né? Teve a grande onda do Neymar e tal, assim, mas o Vini Júnior eu acho que é um dos caras que vem, assim, a cada período do futebol brasileiro, que tá mais raro também, né? Eu lembro quando a gente acompanhava futebol aí uns 15 anos atrás, até uns 15 anos atrás, os jogadores brasileiros sempre eram os melhores jogadores dos melhores times do mundo. Hoje já não é mais assim. O futebol europeu tá bem pulverizado também em relação a nacionalidades, mas o Vini Júnior é o cara, fez um monte de jogada, joga pra caramba, fez gol, é o cara da partida. Ele ganhou também, o Man of the Match, eu não vi se ele ganhou. Deve ter ganhado, né? Ganhou, né? O gol e o primeiro gol nasceu de uma jogada dele também, né? O escanteio foi ele que conseguiu, né? Joga demais, parabéns pro Vini Júnior. Agora vamos esperar, né? Vamos ver se vão dar bola de ouro pra ele ou vão inventar alguém, uma outra coisa aí que vai aparecer pelo caminho. Espero que não, acho que não. E boa sorte pro Vini Júnior, cara, novo demais. Tomara que consiga levar a seleção brasileira aí pra frente, pra algum lugar também, né? Uma expectativa que a gente tem. Tem uma molecada chegando, vamos ver se a coisa anda. Agora, joga demais, joga pra caramba. Quem não viu o jogo dá pra rever na reprise aí. Eu não consegui pegar muito o primeiro tempo, peguei mais o segundo tempo. Eu vi que o primeiro tempo tava meio amarrado, mas o segundo tempo a coisa andou e o cara desequilibra muito, muito, muito. Então, parabéns! Esse é o cara do futebol mundial hoje, grande Vinícius Júnior. Eu vi o Vinícius Júnior jogar pelo Flamengo, sabia, Jimmy? Lá no campo, vi bem no comecinho, Aquele Flamengo que estava sendo montado ali bem no comecinho, né? Chegou primeiro, acho que chegou o Diego, né? Chegou Everton Ribeiro, isso. Comecei a ver aquele time. Era um time meio bagunçado ainda, não era? Eu fui ver Flamengo e São Paulo no Maracanã. E o Vini Júnior era moleque, tava jogando ainda, né? Inacreditavelmente bom moleque. Dava pra ver já na época que era acima da média. Agora, nos últimos 2, 3 anos, o cara subiu muito também, né? Saiu o Zidane de lá, o cara começou a jogar bola também, né? Evoluiu, né? Que bom, sensacional. Grande personalidade do futebol mundial aí. Tá aí o moleque, tomara que inspire gerações a pensar também pra fora do campo, né? Para as coisas que importam também, que não é privatizar a praia, né, Neymar? É outra coisa que precisa nesse país aí, nesse mundo. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. A parada LGBT vestiu a Avenida Paulista de verde e amarelo neste domingo. As tradicionais cores do arco-íris que dominam a Avenida Paulista todos os anos, neste domingo, durante a 28ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, ocorreram com tons verde e amarelo, que se espalharam em figurinos elaborados das drag queens e camisas da seleção brasileira vestidas pelo público. Mais do que a estética, a escolha se transformou em uma espécie de manifesto cromático para ressignificar as cores ligadas aos movimentos conservadores dos últimos anos. Para isso, a edição deste ano convocou o público a se apropriar do verde e amarelo após se tornar símbolo da extrema-direita no Brasil. Para os que enxergaram sem os adornos nesses tons, havia vários pontos de venda. Cada camiseta saía por R$50, por exemplo, para a pessoa ficar lá de verde e amarelo, se não tinha chegado, né? Podia comprar lá os adorninhos, né? Bandeiras e outros itens que misturam a flâmula brasileira com ícones do movimento LGBT, como as cores do arco-íris, também estavam sendo comercializadas. Com um vestido tule verde e uma peruca amarela, a drag queen Chaka, musa da parada, abriu o discurso. O Brasil é dos LGBTs, a bandeira é nossa, é tudo nosso, disse ela, que saudou a todos pelo uso das cores e puxou um coro com o tema da parada deste ano, que era basta de retrocesso, vote consciente. Tem vários vídeos pela internet, alguns engraçadíssimos. Esse aqui eu tava vendo hoje de manhã, essa galera dança pra caramba. Eu tenho muita inveja de quem dança, cara. Eu não sei dançar, mas adoro ver pessoas dançarem, fico impressionado. Meu filho pequenininho adora dançar, então fico influenciando ele lá. A gente já tentou colocar ele em aula de dança, mas ele ainda fica meio envergonhado ainda. Mas a hora que passar a vergonha, a gente vai tentar fazer com que ele pelo menos vá ter uma aulinha lá, né? Tem umas imagens aéreas aqui, é impressionante, né? Eu acho que é o evento que mais junta gente no Brasil, né? É uma coisa fora da realidade. Os tons vermelhos de cima são mais dados pelos guarda-sóis que estavam lá, né? Não é coisa de comunista, viu? É um negócio dos guarda-sol, mas realmente a maior parte do pessoal estava vestido de verde e amarelo. Teve um movimento nos últimos anos aí também, durante a pandemia principalmente, depois durante a eleição
a última eleição, de muita gente querendo recuperar, né, aí, querer usar a camisa do Brasil e tal, não sei o que, não deu muito certo. Quem sabe começa por aqui e isso coloca, inclusive, um ponto de interrogação em cima da extrema-direita, né, porque é tudo, ou parte de tudo que eles dizem, atenção, dizem odiar, porque a gente sabe que pela família, muitas vezes a gente sabe, né, que tem o lado B, né, tem a vida oculta, né? Mas tudo que eles dizem odiar, boa parte, está simbolizado nessa galera aqui, vídeo da mídia ninja, né? Então, será que vai colocar aí um constrangimento no conservador brasileiro, que vai ver aí a Pablo Vittar usando a camisa do Brasil, aí não vai mais querer usar, e aí vão usar o quê? Será que vão colocar o uniforme que realmente cabe, né? A muitos deles, inclusive, que não vamos falar qual é aqui, mas vocês podem imaginar. Enfim, parabéns para todo mundo que organiza esse evento, é um mega evento, né? Paulista lotada, quarteirões e quarteirões e quarteirões. É uma festa, na verdade, né? É uma grande festa para celebrar aí a diversidade e uma festa de luta também, como foi feita esse ano, né? E como é feita todos os anos. Olha, o El Niño está próximo do fim, diz a agência meteorológica da ONU, graças a Deus, né? Pra gente aqui no sul do Brasil. Depois de contribuir para elevar ainda mais as temperaturas do planeta e favorecer a ocorrência de eventos climáticos extremos, incluindo as chuvas intensas no sul do Brasil, a temporada do fenômeno climático El Niño está próxima do fim. Dados divulgados pela Organização Meteorológica Mundial, ligada à ONU, mostram uma desaceleração rápida do fenômeno. A entidade prevê para os próximos meses a ocorrência do fenômeno oposto, o La Niña. A probabilidade calculada em 50% para o período entre junho e agosto, portanto começando agora até agosto, intensifica-se no fim do ano, chegando a 70% entre agosto e novembro. Em várias regiões, sobretudo nos trópicos, o La Niña tem impactos no clima que são opostos ao El Niño. O fim do El Niño, contudo, não representa uma trégua no aquecimento do planeta, uma vez que a alta global de temperaturas é causada principalmente pela acumulação de gases estufa na atmosfera. Mesmo com a influência refrescante, entre aspas, do La Niña de 2020 até 2023, os últimos 9 anos estiveram entre os mais quentes já documentados pelo ser humano. Com a ocorrência do El Niño, que chegou ao seu pico no último mês de dezembro, o ano passado foi declarado pela entidade essa de clima da ONU e por várias outras entidades de pesquisa como o mais quente da história da humanidade. Embora já com o fenômeno em desaceleração, 2024 continuou registrando altas temperaturas, registrou no Brasil nesse ano, aliás, em pleno outono, se não me engano, no Rio de Janeiro, um dos dias mais quentes do ano foi na semana retrasada. Segundo o Observatório Copérnicos da Agência Espacial Europeia, abril de 2024 teve as temperaturas mais elevadas para este mês já registradas na série histórica, com média global de 15,03 graus Celsius. Esse resultado é 0,14 acima da máxima anterior, que era de 2016. Todos os meses desde junho de 2023 estabeleceram um novo recorde de temperatura e 2023 foi de longe o ano mais quente já registrado. O fim do El Niño não significa uma pausa nas mudanças climáticas de longo prazo, pois nosso planeta continuará a aquecer devido aos gases de efeito estufa que retêm o calor, disse o secretário-geral adjunto da Organização Meteorológica Mundial, o Co Barrett. Matéria republicada hoje lá na Folha de São Paulo. China pousa no lado escuro da Lua para investigar a origem do sistema solar. Traz aqui o islnoticias.com.br, reportagem assinada pelo Igor Melo, nosso repórter do site. A China conseguiu pela segunda vez pousar uma sonda não tripulada no lado escuro da Lua. A missão Cheng 6 aterrissou ontem no horário de Brasília, em uma cratera próxima ao polo sul do satélite da Terra. A missão é considerada um passo importante nos planos chineses de enviar seus primeiros taikonautas, nome que o país dá aos seus astronautas, para a Lua em 2030. As imagens do pouso da sonda foram divulgadas pela Administração Espacial Nacional da China. É a NASA chinesa, digamos assim, né? A NASA porque a gente conhece mais, né? No vídeo é possível ver a superfície cheia de crateras da Lua no sobrevoo final da aeronave até que ela abruptamente se aproxima do solo lunar. Quem quiser ver o vídeo está lá no islnoticias.com.br. Olha só, golpistas usam uma página falsa do Enem para roubar dinheiro da inscrição. Atenção, eu sempre faço esse alerta aqui. Se você vai fazer inscrição para o Enem, faça somente nos canais oficiais. Tenha certeza que você está na página de inscrição oficial do Enem, porque, claro, já tem gente
criando página falsa e às vezes até aplicativo falso para roubar o dinheiro da inscrição. Você vai lá, faz, achando que está fazendo a inscrição, gera o boleto ou faz o Pix, sei lá como é que os caras estão fazendo ali, né? E acaba perdendo, não é muito, se não me engano são R$84, né? Eu não sei se tem o valor aqui na nossa reportagem, mas se eu não me engano são R$84, mas é um dinheiro que você não quer perder, né? Então, muita atenção lá no site do clnoticias.com.br, nessa matéria, nós temos aqui, inclusive, o link para o lugar correto para você fazer a inscrição para o Enem desse ano. Então, preste atenção. Caso Marielle, delegado Rivaldo Barbosa depõe hoje a Polícia Federal na prisão. O ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, preso como um dos mentores intelectuais do assassinato da vereadora Marielle Franco, presta depoimento hoje, nessa segunda-feira, à Polícia Federal. O depoimento, que será tomado na Penitenciária Federal de Brasília, foi marcado após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O delegado escreveu um bilhete pedindo para ser ouvido pela PF, informa a jornalista Andréa Sadi lá no seu blog no site do G1. Marcelo Ferreira, advogado de defesa de Rivaldo, diz que são informações que ele foi lembrado desde 2018, quando ele assumia a chefia, o que teve repercussão. Ele vai falar muito no depoimento dele sobre o que aconteceu nos bastidores em relação à nomeação dele para a chefia da polícia, lembrando que ele assumiu a chefia geral da polícia do Rio de Janeiro um dia antes do assassinato da Marielle Franco. Pode ser coincidência, pode não ser, é o que as apurações da polícia vão, espero, revelar nos próximos tempos. O Rivaldo Barbosa foi preso em 24 de março, junto com outros dois mandantes do assassinato da ex-vereadora, o deputado federal Chiquinho Brazão e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o seu irmão Domingos Brazão. Os três foram enviados no mesmo dia da prisão para a Penitenciária Federal de Brasília. Mas no dia 27, Chiquinho foi transferido para o Presídio Federal de Campo Grande e o irmão dele, Domingos Brazão, para Porto Velho. Muito bem. Investigação sobre tentativa de explosão no aeroporto de Brasília vai para o STF. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que parte da investigação sobre a tentativa de explosão de um caminhão-tanque nos arredores do aeroporto de Brasília vai tramitar na corte, no STF. O episódio ocorreu na véspera do Natal de 2022. Segundo informações da agência Brasil, a decisão de Moraes foi assinada na quarta-feira, dia 29. O ministro acolheu o pedido da Procuradoria-Geral da República e entendeu que o atentado pode ter ligação com os atos golpistas do 8 de janeiro, que também são investigados pelo Supremo. Com a decisão, o processo deixará de tramitar na Justiça Federal do Distrito Federal. Já a Polícia Federal terá prazo de 30 dias para realizar novas diligências cabíveis. No ano passado, os 13 envolvidos na tentativa de explosão foram condenados. O empresário Jorge Washington de Oliveira Souza recebeu pena de 9 anos e 4 meses de prisão. Alain Diego dos Santos Rodrigues deverá cumprir pena de 5 anos e 4 meses. Wellington Macedo de Souza, terceiro envolvido, foi condenado a 6 anos de prisão. Ele foi acusado de expor a integralidade física da população mediante uso de explosivos. A Advocacia Geral da União também entrou na justiça para cobrar 15 milhões dos acusados. O órgão sustenta que eles colocaram em risco a vida e o patrimônio de terceiros e tentaram causar comoção social para justificar a decretação da intervenção militar e impedir o presidente Lula de tomar posse em 1º de janeiro. Esse caso aqui é o caso do caminhão-bomba, vocês lembram, né? O George Washington, esse e outros caras colocaram um artefato explosivo em um caminhão de combustíveis e tentaram explodir, não explodiu por imperícia na instalação. Tentaram acionar por telecomando, segundo a investigação da Polícia Civil do Distrito Federal. O caminhão só não explodiu porque eles são uns incompetentes, além de criminosos, né? Porque era para o caminhão ter explodido na véspera do Natal de 2022. Bolsonaro ainda presidente, e vocês imaginem o que isso poderia ter causado em Brasília, até a decretação aí do famoso estado de sítio do Bolsonaro, né? Uma das minutas golpistas do Bolsonaro, na verdade não era uma minuta golpista, era um discurso que seria lido pelo Bolsonaro, possivelmente em rede nacional, decretando o estado de sítio no Brasil. Vocês imaginem se esse caminhão explode, poderia ser a senha para isso. O próprio George Washington já revelou no depoimento dele que o objetivo dele era esse. É estranho como até hoje esse caso, muita gente se pergunta, né, por que muita gente lá dos golpistas do 8 de janeiro pegaram 15, 17 anos de prisão
E esse cara aqui pegou só 9, sendo que o que ele fez é super, né? Poderia causar, assim, matar muita gente e causar um cataclismo no país. Porque justamente ele não tinha sido linkado com a tentativa de golpe. Ele foi julgado e condenado apenas pelos atos materiais que eles cometeram ali. A tentativa de explosão do caminhão. Não há uma ligação ideológica ainda, né? Agora o Supremo, a pedido da PGR, eu sempre gosto de frisar aqui. Quando eu acho que tá errado, eu falo. Agora a gente tem que seguir aqui a notícia como ela é, tá? Não foi o Xandão que acordou um dia e disse, não, quem pediu foi a Procuradoria-Geral da República. Ela provocou o juiz para levar esse caso também para fazer ligação com a tentativa de golpe de Estado. Porque, afinal de contas, o próprio George Washington revelou em depoimento que ele tinha um carro cheio de armas. Esse carro foi encontrado, estava cheio de armas. Ele levou esse carro lá do Pará, de onde ele saiu até Brasília, e o intuito dele seria explodir o caminhão de combustível em Brasília, e aí aquilo haveria algum tipo de reação, né? Principalmente eles contavam com uma reação do Exército Brasileiro para evitar que o Lula assumisse, para manter o Bolsonaro no poder, e aí sim ele distribuiria aquelas armas para os acampados do acampamento em golpista na frente do quartel-general em Brasília. Isso é depoimento já prestado e a conclusão da investigação da Polícia Civil do DF, tá? Então pode sim vir mais coisa aí, condenações mais pesadas em relação a esse caso. É por isso que há uma discrepância nas condenações entre os golpistas do 8 de janeiro e o George Washington, porque ele ainda não foi incluído nesse inquérito que investiga o 8 de janeiro. Aliás, George Washington que deve ir para o semiaberto nos próximos dias, se é que já não está no semiaberto, porque já cumpriu parte da pena e aquela coisa toda. Progressista Cláudia Sheinbaum é virtualmente eleita presidenta do México. Resultados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional Eleitoral do México mostram a liderança de Cláudia Sheinbaum, ex-prefeita da cidade do México, com 60% dos votos na eleição presidencial, com 31% das urnas apuradas. Essa notícia já andou na madrugada e ela já é dada como eleita pela imprensa internacional. Dessa forma, ela está eleita como chefe do executivo mexicano, levando o partido de esquerda Morena do atual presidente e padrinho político Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, né? Há mais 6 anos de poder, lembrando que no México não tem reeleição. O presidente é eleito, são 6 anos de mandato e não tem reeleição, então o López Obrador fez a sua sucessora no México. É notícia, claro, no mundo todo, né? Aqui na capa do New York Times, está aqui ela, ó, já sendo apresentada, né, como presidenta eleita. A principal manchete do New York Times também traz isso e coloca como a primeira mulher eleita para liderar o México, o destaque do New York Times. Uma manchetinha em espanhol também, né, para o público hispanohablante que acompanha o New York Times, que é enorme nos Estados Unidos e fora dele também. E o que saber sobre Cláudia Sheinbaum, a recém-eleita presidenta lá no México. O principal destaque dos jornais europeus também, principalmente os jornais mais internacionalistas, né? Alguns jornais são super locais, né? Eu sempre costumo olhar, por exemplo, na Itália, olho o Corriere della Sera e o La Repubblica. A mídia italiana, no geral, ela é super local, né? Ela dificilmente tem manchetes internacionais. Já o The Guardian é um jornal super internacional. Na Espanha você vai ter o El País, que é um jornal com uma cara um pouco mais internacional. Então depende muito, mas na capa, por exemplo, do The Guardian, hoje o principal destaque é a eleição da Cláudia Sheinbaum, eleita a primeira mulher que irá liderar o México. Voltando lá para o iclnoticias.com.br, CCJ da Câmara prioriza projetos de extrema-direita sob o comando de bolsonarista Caroline Detoni. A gente falou o que ia acontecer aqui e é o que está acontecendo, né? Eleita presidente da CCJ no início de março, a deputada federal Caroline Detoni, do PL de Santa Catarina, transformou a comissão mais importante da Câmara dos Deputados em um espaço para reverberar agendas da extrema-direita, seja para aprovar, seja para não. O negócio é usar a CCJ, a gente já fez essa análise aqui, inclusive. O negócio é usar a CCJ, porque a CCJ é uma comissão que tem muito holofote, muita gente presta atenção no que acontece ali. Para quem não está ligado ou não está ligada, é a comissão onde os projetos de lei passam antes de seguirem o seu trâmite normal, porque ali é a comissão que vai dizer, olha, isso aqui é constitucional,
ou é inconstitucional? Em algum momento da existência da CCJ, eu imagino que a CCJ funcionou, né? Você chega lá e fala, ó, vamos aprovar um projeto de lei para colocar um pet, um animal de estimação como presidente do país. Aí a CCJ lá olhava e falava, não, deputado, na verdade isso aqui é inconstitucional, então nós não seguiremos com a discussão desta bobagem porque fere a Constituição. Não é o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos. Vários projetos inconstitucionais passam ali e eles passam a fazer parte da agenda política que a gente já destrinchou várias vezes aqui. O principal objetivo nos últimos anos é enfraquecer o Supremo Tribunal Federal. Você passa ali na CCJ um projeto inconstitucional, você vota, você aprova o projeto inconstitucional e você força o STF a derrubar. E aí é um jogo de ganha-ganha. Você faz ali a alegria das bases da extrema-direita, dos conservadores, dos reaças, dos nazistas, dos neofascistas, de toda essa galera aí. E aí, para além de tudo, você consegue ter o discurso de falar, olha só, nós tentamos aprovar esse projeto maravilhoso aqui para distribuir bazuca para crianças nas escolas. Mas, infelizmente, o STF, que está fazendo política, não permitiu que o seu filho de 5 anos tivesse uma metralhadora AK-47 durante as aulas de desenho, né, de massinha. Tá? Então é para isso que está sendo usado o Parlamento Brasileiro nos últimos anos. Para quem ainda não entendeu, essa é a chave de leitura para entender. Nos quase 2 meses à frente do cargo, a bolsonarista pautou e aprovou projetos anti-vacina, armamentistas e contra movimentos sociais, principalmente o MST. A última pauta bolsonarista aprovada pela CCJ é um projeto de decreto legislativo que revoga a inclusão das vacinas contra a Covid no calendário nacional de vacina infantil, o que torna obrigatória de crianças a 6 meses a 5 anos. O projeto de autoria da Júlia Zanata, uma outra, né, lá de Santa Catarina, havia sido devolvido pelo presidente da Casa, Arthur Lira, mas a parlamentar conseguiu aprovar um recurso na CCJ e manter a tramitação da medida que coloca em risco a vida de bebês e crianças na primeira infância. Antes, Carolina Detoni havia pautado um projeto que dá aos estados a permissão de legislarem sobre posse e porte de armas, conforme texto apresentado pelo relator do projeto, um outro aí, Paulo Bilinski, né, um outro imprestável desses aí. A medida é uma tentativa da extrema-direita de esvaziar o poder do Ministério da Justiça na regulação do acesso a armas de fogo, depois do governo Lula revogar normas criadas por Jair Bolsonaro para facilitar a aquisição e autorização para possuir armas em todo o país. O projeto foi aprovado no final de abril. É constitucional que os estados legislem no Brasil sobre armamentos? Não, não é. A CCJ deveria falar, gente, olha só, não vamos perder tempo com isso aqui, porque isso aqui vai cair no Supremo e vai ser derrubado. Mas o objetivo é justamente esse. Você passa o projeto, se der na Câmara e no Senado, você aprova o projeto, todo mundo que quer andar, né, que quer distribuir a AK-47 para criança em escola, aplaude, porque acha maravilhoso, incrível. Essas pessoas fazem o ano eleitoral delas, porque esse ano é um ano eleitoral. Você leva isso para as bases, dizendo que, olha, as pessoas estão preocupadas com a segurança do Brasil, afinal de contas, o crime, blá, 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 blá. O STF derruba e aí cai tudo nas costas do STF. Como depois opera também a descontextualização, a desinformação e as notícias falsas, isso acaba virando o governo, porque fazem questão de misturar. STF vira o governo. Então é um jogo de ganha-ganha. A CCJ hoje é altamente manipulada por esta pessoa, mas é claro que não é ela, ela representa ali os interesses de um grupo de poder em Brasília. PEC das drogas, comissão comandada por bolsonarista, discute texto essa semana. A proposta emenda constitucional 45/2023 que criminaliza posse ou porte de qualquer quantidade de droga será analisada na CCJ na próxima terça-feira, portanto amanhã. Não tenho dúvida de que se não tiver mobilização, vai passar isso aí também. A proposta, conhecida como PEC das drogas, foi aprovada no Senado no dia 16 de abril, como uma reação do Congresso ao julgamento do Supremo Tribunal Federal que prevê a descriminalização do porte de maconha. A PEC acrescenta um inciso no artigo 5º da Constituição para considerar crime a posse e o porte de qualquer quantidade de droga sem autorização ou em desacordo com a lei. Segundo a proposta que vem do Senado, deve ser observada a distinção entre traficante e usuário pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, aplicando aos usuários penas alternativas à prisão, além do tratamento contra a dependência. As circunstâncias fáticas é o delegado olhar para a cara de alguém e aí essa pessoa ser o
o presidiário médio do Brasil hoje, estatisticamente, não interessa o que você acha, o que eu acho, o que alguém acha, né? Achou é problema seu. Quem está preso no Brasil hoje por conta da guerra às drogas? Homens, negros, jovens, com baixa escolaridade, pobres, moradores de comunidades ou de favela ou de locais que não têm a devida assistência geral da sociedade, tá? Esse é o perfil das pessoas que estão presas no Brasil hoje, vários delas considerados traficantes. Então, essa é a situação fática. Onde foi pego o fulano? Ah, lá na vila não sei o quê. Bom, tava com os brothers lá na esquina. Ah, é preto? É preto. Tem escolaridade? Não. Ah, tá bom. Faz o quê? Não trabalha, né? Vagabundo. Então não trabalha, vagabundo. Logo, traficante. Logo, preso. É isso que estão tentando passar no Brasil. Gente, para além de tudo, de responder aos anseios de parte da população brasileira, que acha que isso resolve alguma coisa e isso só piora o problema, a gente sabe, só piora o problema. Se você se preocupa com segurança pública, se você se preocupa com a segurança da sua casa, dos seus bens, das suas coisas, da sua vida, saiba que isso só piora a sua situação e a de todo mundo, né? Porque isso aí, guerra às drogas, ela causa mais corrupção na polícia. A polícia é sócia do tráfico no Brasil. A polícia é sócia do tráfico no Brasil. Todos os policiais, não precisa a gente falar as exceções aqui, né? Mas nem todos, mas nem todo mundo, não interessa. É uma contaminação sistêmica nas polícias do Brasil, que são sócias. Grupo de policial vai lá, apreende arma e droga de um grupo criminoso e vende pro outro, tá? Isso acontece no Brasil todos os dias. Deve estar acontecendo agora. Agora deve estar acontecendo um caso desse. Tá? Ou vai lá toda semana pegar o arrego para manter a boca aberta. Porque todo mundo sabe onde tem a boca, não sabe? Então se a boca está aberta e funcionando é porque alguém está fazendo vista grossa para aquilo. E este alguém é alguém que anda com um revólver na cintura com autorização do Estado. Tá? Prende um monte de gente que não devia estar presa. Acaba com parte do futuro do Brasil, porque boa parte dessas pessoas, se fossem estudar, poderiam virar cientista, médico, advogado, engenheiro, podia estar descobrindo aí a próxima vacina, fazendo uma obra importante, descobrindo uma inovação numa faculdade federal pública brasileira. Essas pessoas é tirado o direito a ter um futuro, ao Brasil é tirado o direito de ter uma geração de jovens que poderia estar ajudando esse país a caminhar para a fronteira tecnológica. Então, tudo de ruim. Tanto é assim que o grande inspirador da guerra às drogas no mundo, que foram os Estados Unidos, hoje estão fazendo dinheiro com venda de maconha lá, né? Então, ou eles são um bando de otários, ou a gente sabe quem é o bando de otário aqui. Então, para além de responder aos anseios de parte da sociedade, que acha que isso aí vai resolver problema algum e não vai, só vai criar mais, isso aqui tem dinheiro envolvido, tá, gente? Isso aqui não vamos dar uma de santinho aqui. Isso aqui tem grana envolvida, isso aqui tem grana pesada envolvida nesse negócio aqui. Tem interesse econômico bilionário em manter as coisas como elas estão. Em várias áreas aí da economia. Várias, tá? E essa coisa só vai mudar quando os outros interesses bilionários se acomodarem entre as grandes empresas, entre alguns políticos e parlamentares e empresários. E aí, agora a gente vai votar para vender maconha na maquininha do aeroporto, na maquininha do não sei aonde. Agora sim, já acomodou? Já tá na mão de quem a gente acha que tem que estar? Tá beleza? As empresas que vão vender é as nossas aqui? É a galera que sustenta parte do parlamento? Então beleza, agora a gente vai começar a discutir essa história. Pra gente não se enganar em relação a isso também. Olha, uma notícia importante lá no ICL Notícias, convido todo mundo a ler, se tiver um tempo essa semana aí. Raiva e sensação de fracasso atingem cientistas climáticos diante da falta de ações efetivas. Pesquisadores e pesquisadoras do clima se sentem emocionalmente afetados pela inação de autoridades frente a mudanças climáticas. Eu posso imaginar, né? Isso aqui é matéria assinada pela Juliana Miranda, lá da Folha Press, republicada aqui pelo site do ICL Notícias. Eu posso imaginar a frustração, né, de pessoas que
passam a vida, dedicam a vida a estudar os fenômenos climáticos, alertar as pessoas. Olha só, tá indo, tá assim a coisa, tá assim. E aí a gente tem muita gente no Brasil, mas eu acho que não. Eu acho que não. Assim, não importa o que você acha. Não interessa o que eu acho. Né? Não importa o que eu acho. O que eu acho tem validade zero. Eu posso achar qualquer coisa. Mas assim, não interessa o que eu acho. Né? Não há mais discussão em relação à ação do homem no clima. Não há mais discussão. Acabou a discussão. Agora ficou meia dúzia de vagabundo, picareta, gente financiado pela indústria, num canto esperneando. Os sinais estão aí, gente. Ou a gente vai fazer um grande pacto na sociedade mundial, brasileira também, para a gente organizar esta bagaça, ou os nossos filhos morrerão, ou sufocados, ou afogados. Não tem mais meio termo nessa conversa. Para alguém como eu, que já passou dos 40, né? Para as pessoas que são um pouco mais velhas, a gente vai pegando essa transição louca, assim, e torcendo para chegar no final da vida sem morrer sufocado, queimado, alagado, afogado. Agora, o que vai ficar para pessoas como nós que temos filhos pequenos? Que tem aí uma vida inteira pela frente? Que tem mais 70 anos pela frente, 80 anos pela frente? O que vai ficar para eles? Não me importa o que você acha. O que você acha tem validade zero. O que as pessoas acham é inútil cientificamente. Aí você imagina a cabeça de quem está ali há 20, 30, 40 anos estudando só aquilo e mede e calcula e vai em congresso e bota a estação para medir a geleira não sei aonde, a geleira diminui, o oceano sobe, a temperatura aumenta. E é um negócio enlouquecedor e avisa. E quase nada é feito. Os protocolos de Paris lá, os acordos de Paris que foram assinados, possivelmente não serão batidos. Aliás, nos anos Bolsonaro, o governo brasileiro saiu do acordo de Paris. Para privilegiar meia dúzia de pessoas que topem. Vocês vão fazer o que com o dinheiro de vocês a hora que tiver todo mundo sufocando? Vocês vão comer dinheiro? Vai respirar o teu dinheiro? Hein? Na hora que tiver todo mundo morrendo afogado, vai fazer o quê? Vai fazer uma boia com o dinheiro? Vai fazer o quê com o dinheiro? É hoje, né? Hoje, hoje, o que me interessa agora, o meu bolso, a minha grana e os outros que se danem. Os outros é vocês também. Eu torço muito para que a gente tenha uma nova geração aí, que pense, né, que está aí no comando da indústria do Brasil e do mundo, que a industrialização é uma das grandes responsáveis por isso, que está aí no comando das grandes fazendas do Brasil, que tem uma nova geração aí, que hoje tem 13, 14 anos, 15 anos, que é a hora que assumir essas mega empresas tem uma outra consciência. É torcer para isso, não tem mais nada que a gente possa fazer. A gente viu que os governos são inoperantes, não têm força, ou não têm interesse em combater, a máquina toda foi tomada pela grana, a grana grossa vem disso, são bilhões de reais investidos para comprar o status quo, para que não se mexa em nada, e qualquer micro mudança gera esperneio. Então, ou a gente vai trabalhando aqui na conversa, na educação, na conscientização, para que uma nova geração que for assumir isso aí tenha consciência, convença os seus pares de que não dá para continuar fazendo o que está sendo feito. Ou a gente vai morrer todo mundo mesmo. É isso aí, sufocado, queimado, alagado. É isso aí que vai acontecer. A gente viu o que está acontecendo. Né? Eu acho. Bom, tá bom, eu também acho. Todo mundo acha. Gente, vamos lá para o slnoticias.com.br. Concessionária do aeroporto no Rio Grande do Sul, aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, não vai drenar a pista do aeroporto. Não vai, não está drenando e vai pedir a renegociação do contrato. É o seguinte, isso aqui a gente denunciou na véspera do feriado, no ICL Notícias segunda edição, então eu achei bom trazer a denúncia.
Pro Desperta, para todo mundo tá ligado, porque muita gente não acompanhou o programa, né? Já tava lá, já tava no sexto, né? Então é o seguinte, todos os anos tem uma assembleia de acionistas nessas grandes empresas. Entre elas, a Fraport, que é a empresa alemã, que é hoje a concessionária, é a empresa que administra e bota no bolso os lucros do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. O aeroporto, como vocês viram, foi alagado. E o aeroporto permanece alagado. Agora a água vem baixando aos poucos, porque as águas estão baixando naturalmente, mas também porque agricultores da região, que são plantadores de arroz, que conhecem como alagar e desalagar áreas, porque o arroz no Brasil, principalmente no sul do Brasil, ele é plantado, é um arroz de alagadiço, né? Plantado em áreas alagadas. Esses agricultores levaram os seus tratores, o seu maquinário, as suas bombas e estão já há mais de uma semana lá fazendo esforço para drenar o aeroporto de Porto Alegre. Na Assembleia dos Acionistas, que aconteceu em Frankfurt, na Alemanha, na semana passada, na quarta-feira, eu consegui mandar 3 perguntas para a empresa Fraport, que é a empresa responsável pelo aeroporto de Porto Alegre. E essas perguntas foram feitas ao executivo da Fraport que estava nesta reunião. Foram feitas pelo pessoal dos acionistas críticos, que é um grupo de acionistas na Alemanha. Isso tem em vários lugares do mundo, né? Aliás, no Brasil poderia ter isso também. Não sei se não dá para ter, se não funciona, se ninguém teve a ideia, enfim. Mas é uma ideia ótima, que são pessoas que são grupos que compram ações de empresas até um nível em que seja possível participar da reunião de acionistas. Então você vai lá, você compra 0,0 não sei o que das ações, e aí você tem direito a participar da reunião de acionistas e fazer perguntas na reunião de acionistas. Esse grupo dos acionistas críticos foi para a reunião, levou várias perguntas, entre elas 3 perguntas que foram feitas exclusivas pelo ICL, aqui pelo ICL, para os acionistas da Fraport na Alemanha. Vamos ver então o videozinho de sexta-feira para dar aqui, para quem não viu, né? Muita gente não viu, muita gente estava de feriado já. O que é que está acontecendo a situação do aeroporto nesse exato momento e como a iniciativa privada lida nesses casos, porque é um caso de planilha, né, Jimmy? Coloca no Excel, se ficar azulzinho dá para fazer, se ficar vermelhinho não vai fazer e dane-se as pessoas que têm que pegar voo, a conexão do estado, a produção industrial que tem que ir para não sei aonde, dane-se. Dane-se, é assim que funciona. Vamos lá então, Jimmy, coloca o vídeo pra gente aí. Eu consegui, através de um jornalista alemão, até vou pedir aqui a gentileza para a gente agradecê-lo, né? Claro. O Niklas Franzen. O Niklas Franzen mandou 3 perguntas do ICL para a reunião de acionistas da Fraport. E essas perguntas foram feitas ontem. E aí eu fiz perguntas para eles, perguntando o seguinte, olha, quando aconteceu em Frankfurt, vocês fizeram alguma coisa para drenar o aeroporto ou vocês ficaram de braços cruzados? Porque, olha, a Fraport não está fazendo nada em Porto Alegre, o Rodrigo. Uhum. Eles não estão drenando o aeroporto está parado. Tá aí, né? A pergunta, então, aqui, ó, viu? Tá aí a pergunta na tela. Você consegue ler? Isso. Primeira pergunta que nós fizemos. Consigo ler? Posso ler daqui, Rodrigo? Por favor. Beleza. Primeira pergunta que o ICL fez para a Fraport em Frankfurt, na Alemanha, na reunião de acionistas ontem. Isso aqui é informação exclusiva nossa aqui do ICL, tá? Também houve uma forte chuva em Frankfurt no ano passado que causou enchentes no aeroporto. Quem foi o responsável? Vocês ou o setor público? Resposta da Fraport oficial para o ICL. Nós somos os proprietários aqui. Não trabalhamos com modelo de concessão em Frankfurt. Então você não pode comparar o Brasil e Frankfurt, porque nós somos os proprietários em Frankfurt. Então nós somos os responsáveis por reparar os danos. Então eles estão dizendo o seguinte, nós somos concessionários no Brasil. Eu vou traduzir o que a Fraport falou, tá, Rodrigo? Nós somos concessionários no Brasil. Nós somos os responsáveis no Brasil, do Salgado Filho em Porto Alegre, pelos lucros. Uhum. Agora, se der algum problema, Rodrigo, nós não somos responsáveis por isso. Essa é a primeira pergunta que nós fizemos. Segunda pergunta que nós fizemos, se o pessoal puder colocar na tela ali, para a gente mostrar para a nossa audiência como a Fraport está lidando com isso. Por que a Fraport não está trabalhando para secar o aeroporto? Porque, de fato, não está. Não faz sentido. Veja só a pergunta
a resposta e vamos colocar de novo a imagem das bombas trabalhando. Não faz sentido bombear a água se as áreas ao redor estiverem inundadas, disse a Fraport. Esse é o problema. Não podemos bombear a água porque ela voltaria a fluir. Não é apenas o aeroporto que está inundado, mas grande parte da região. Analisamos isso de perto desde o início e há medidas importantes de proteção contra enchentes que foram decididas na década de 60. Rodrigo, se a Fraport está dizendo, né, houve até mesmo uma discussão, foram necessários muitos anos para desmontá-las. Felizmente isso não aconteceu. Nada aconteceu durante décadas, uma situação muito infeliz, blá, blá, blá. Ora, a Fraport está dizendo o seguinte, nós não estamos drenando o aeroporto porque não podemos, porque a região toda está alagada. Rodrigo, olha as imagens que estão na tela, cedidas inclusive pelo pessoal lá dos nossos amigos, lá do site Bairrista, né, lá do Rio Grande do Sul. Os arrozeiros estão drenando para um dique que fica ao lado do aeroporto, que a água está caindo no rio Gravataí, não está inundando outras áreas da cidade. Já conseguiram liberar, inclusive, a pista já está visível do aeroporto. Então a Fraport, meus camaradas, disse que não poderia fazer uma coisa que os arrozeiros foram lá fazer. Ou seja, há 2 ou 3 semanas podia já estar fazendo isso, assim que começou a melhorar um pouquinho a situação, é isso? Rodrigo, no mínimo poderia estar fazendo isso no mesmo momento que os arrozeiros foram fazer. Sim. Ora, se eles foram fazer, como é que a Fraport não conseguiu fazer? Então a Fraport está falando uma coisa aqui que não corresponde à realidade. Isso está sendo drenado por privados. Terceira pergunta que nós fizemos, de novo, exclusiva aqui da nossa turma do ICL, feita na reunião de acionistas da Fraport em Frankfurt ontem, graças aos acionistas críticos. A Fraport tinha conhecimento da drenagem ou secagem do aeroporto de Porto Alegre que foi realizada por agricultores privados ou a empresa está envolvida nessa operação? Essa pergunta não nos foi respondida. Para fazer aqui o crédito, quem respondeu a pergunta foi o Dr. Stefan Schult, que é o presidente do Conselho Executivo da Fraport, o responsável pelo segmento de negócios internacionais. Só que tem um detalhe importante, Rodrigo, Chico e Chico. A mídia no Rio Grande do Sul divulgou que os arrozeiros estão drenando o aeroporto com a ajuda e consentimento do DEMAI e da Fraport. Então nós temos problemas de informação sérios. Primeiro, a empresa não se mexeu. Segundo, ela disse, no Brasil nós não somos donos do aeroporto, então não somos responsáveis por isso. Terceiro, a imprensa divulgou que a Fraport estava envolvida nesse caso e a Fraport não respondeu. Ué, por que não respondeu a pergunta? Agora vamos para a vaca fria, que é o que interessa. A Fraport já disse que vai pedir uma renegociação, até separei o print, eu não sei se o pessoal teve tempo de separar, a Fraport vai pedir uma renegociação do contrato do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. Sempre assim. Então, é aquela velha história, né, Demore? É o Estado mínimo, é privatizar, é conceder. Né? Agora, a hora que a coisa aperta, né, quem socorre em favor do interesse público é o Estado. Porque essas empresas só querem saber do lucro delas. É o negócio dos sonhos, né, empreendedor brasileiro? Hein? Você não tem um negócio desses? De sonhos, assim? Sonhos. Aí muita gente fala, mas é o contrato. É o contrato. A concessionária está fazendo só o que diz o contrato. Então a gente tem que olhar o contrato. Para além de olhar o contrato, a gente tem que olhar quem redigiu o contrato, que deveria ser a pessoa ou as pessoas que deveriam zelar pela assistência à sociedade brasileira, não à empresa. Quem foi que cedeu essa concessão? Por parte nossa? Sociedade civil. Quem eram os agentes públicos e privados que fizeram isso? Quem que era? Prefeito, governador, governo federal, ANAC? Quem que é? Ninguém vai atrás disso, gente. Ninguém. Ministério Público Federal, Ministério Público de Contas. Ninguém vai investigar esse negócio? Vocês entenderam o que a Fraport falou? Lá em Frankfurt, que foi a pergunta que eu fiz, o aeroporto também alagou com uma chuvarada. Quem foi que drenou o aeroporto em Frankfurt? A empresa. Por quê? Porque em Frankfurt o aeroporto é nosso. No Brasil não é nosso. Não é nosso. É uma concessão. Então, deu problema lá? Problema de vocês. Estão fazendo uma coisa para drenar o aeroporto? Não, porque não pode drenar. O que é desmentido pelos fatos, porque tem gente lá do agro, lá, os arrozeiros, drenando o aeroporto. Então vocês foram desmentidos pela vida real, que insiste em incomodar, né? Os fatos, esses persistentes. A Fraport, deliberadamente ou não, mentiu nesse caso.
Ah, não dá, não tem como. Tem sim, tem gente lá fazendo. E aí, quando confrontados com isso, vocês estão a par que tem gente fazendo lá esse trabalho? Vocês participam disso? Não responderam a pergunta. Nada a comentar. Pegou a pergunta ali, né? Pegou os caras no contrapé. Quem foi que redigiu esse contrato? Que deveria defender a sociedade, o público, o povo. Quem foi? Atenção aí, autoridades. Ninguém vai atrás desse negócio, não? Vai ficar tudo por isso mesmo? Vai ficar 4 trator lá de gente privada que tiveram acesso à área lá também, sabe-se lá Deus como, né? Entraram lá. A Fraport não sabe. Aparentemente não autorizou. Detalhe. Saíram notícias na imprensa dizendo que a Fraport estava a par da operação de drenagem do aeroporto e, como vimos, na resposta da Fraport. Isso é mentira. A Fraport não se interessou em desmentir o que saiu na imprensa, não? Por quê? Porque era notícia positiva para a empresa? Não, veja só, a empresa está a par da drenagem que está sendo feita lá pelo pessoal que planta arroz. Né? Ou seja, não, nós estamos nos interessando, nós estamos fazendo. Respondendo para a gente lá em Frankfurt, não estão a par, não. Cabe errata, inclusive, de quem deu a notícia. Imprensa gaúcha, principalmente, que deu a notícia. A Fraport não está a par da operação que está drenando o aeroporto. Resposta da própria empresa em Frankfurt. Então, é assim que é, né? Aí muita gente fala, mas o contrato de concessionária é assim. Funciona assim em todos os lugares? Estrada. Estrada não é concessão também? Estrada pedagiada. Não é concessão? É concessão, não é? Então as concessionárias de estrada agora não vão arrumar as estradas, é isso? Vai ficar tudo implodido e a gente que se vire. O povo que lute. É assim que são feitos esses negócios? É fácil assim? Tem um negócio dos sonhos. Não é um negócio dos sonhos? Você administra uma área vital para a sociedade de um país, estrada, porto, aeroporto, acontece um negócio desses, poderiam, e já disseram em notícia, que vão tentar rediscutir o contrato. O Eduardo Leite já pediu ajuda do governo federal para retomar as operações do aeroporto. Já pediu. Já saiu em diário oficial que o aeroporto, a Fraport não paga mais ICMS agora, por um bom tempo. Você, que é empresário, que teve a sua empresa alagada, você vai pagar ICMS nos próximos tempos. Você que tem a sua padaria, o seu estúdio fotográfico, a sua cervejaria artesanal, você vai pagar. A Fraport não vai. Você estava faturando milhões de reais aí nos últimos anos? Não, né? A Fraport estava. Então a Fraport fez o contrato, faturou milhões de reais, é uma operação lucrativa, decidiu que não fará nada. Não vai botar a mão no aeroporto. Vai esperar que o poder público use dinheiro público do Brasil para dar um jeito naquilo. E a hora que a coisa estiver mais ou menos arrumada, talvez invista ali um pouco, né, o necessário, vai fazer conta. Vai acionar a seguradora, vai acionar escritório de advogado para processar o Estado. Agora, é um caso, né? É um caso incrível. Imobiliárias têm alta na procura para alocação por conta das enchentes. Já está acontecendo aquilo que eu falei que ia acontecer aqui no programa, né? Não tenho capacidade de prever o futuro, mas é aquilo que eu falo todos os dias, as coisas, elas, no geral, são óbvias no mundo, né? Vai ter migração climática agora, teremos os primeiros grandes migrantes climáticos em massa no Rio Grande do Sul. Muita gente vai sair das áreas alagadas e procurar abrigo, emprego e casa em outros lugares. Isso aí vai causar problemas imediatamente, gente. Vai dar problema porque tem cidade que não tem condição de receber, aluguel vai explodir, já está explodindo, vai aumentar custo de vida para as pessoas que moram no local, vai ter menos imóvel para alugar, vai aumentar custo de material de construção, porque vai aumentar o número de casas sendo construídas, fatalmente vai causar problema sério, tem uma chance grande de causar, de novo, ocupação desordenada do território e todos os problemas. É bem possível que a gente daqui a alguns anos esteja falando de famílias que são refugiados climáticos desse caso de 2024, que estejam em áreas de risco em 2025, 26, 27. Que saiam de uma área de risco e vão morar em outra. Vocês querem ver que vai acontecer isso?
Infelizmente é o que deve acontecer, né? Olha, a vereadora de Porto Alegre, Laura Cito, que tem feito um excelente... Deputada estadual, perdão, né? Deputada estadual pelo PT, tem feito um excelente trabalho. Aliás, ela e o Matheus Gomes têm se destacado, né, no trabalho político. Não é para politizar. Trabalho político em relação ao que acontece no Rio Grande do Sul. Fez uma denúncia grave nas suas redes sociais. A gente vai repercutir aqui e vai esperar as cenas dos próximos capítulos. Segundo ela, o prefeito Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, quer criar um depósito de lixo a céu aberto ao lado da tal cidade provisória. Então o prefeito quer levar as pessoas que perderam tudo para uma cidade provisória. Já há um temor imenso que aquilo vire um grande campo de refugiados, que depois se converta numa cidade permanente, de fato, que é o destino de vários campos de refugiados pelo mundo. Pelo mundo. Vários campos de refugiados se tornaram cidades. Na Palestina tem vários exemplos disso, né? E agora a Laura Cito denuncia que o prefeito, além de levar as pessoas para lá, quer construir um lixão, quer mandar todo o que foi recolhido das enchentes ali. Então, assim, as pessoas morariam numa cidade provisória, que tem a chance de virar um imenso campo de refugiados, e passariam o dia inteiro olhando para os móveis que perderam. Não é poético isso? Né? Não é lindo isso que o Sebastião Melo está tentando fazer? Vamos colocar rapidamente o vídeo aqui da deputada Laura Cito. Vamos lá, Jimmy, por favor. Pasmem, a cidade provisória do Melo virou também um lixão a céu aberto. Além de querer colocar aqui as pessoas morando em condições indignas, em barracas para refugiados, ele também quer que elas fiquem morando ao lado de tudo que perderam. Sabemos que uma das principais crises que nós vamos enfrentar nos próximos dias é uma crise sanitária. Portanto, construir uma cidade provisória ao lado de um lixão a céu aberto é completamente na contramão de tudo que nós construímos nos últimos 30 anos neste país. E também totalmente contraditório com a garantia da dignidade humana, mesmo que em meio a uma catástrofe como a que nós vivemos. Portanto, é um absurdo a cena que nós vemos aqui. De um lado, o Melo quer colocar um depósito de seres humanos e, de outro lado, um depósito de resíduos sólidos. Isso é a política ambiental e habitacional da Prefeitura de Porto Alegre. Muito bem, está feita a denúncia. Para quem não conhece a parlamentar, siga ela nas redes sociais, né? Laura Cito, com S, para quem só nos ouve na rádio aí, Laura Cito, deputada estadual pelo PT, presidenta da Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia e representante parlamentar na FAO, lá na ONU. É isso, né? A gente vai seguir acompanhando esse e outros casos. O programa está acabando, daqui a pouquinho, às 9 horas eu estarei no ICL Notícias, primeira edição, que começa agora. Muito obrigado pela companhia, espero que vocês tenham uma ótima semana. Hoje, segunda-feira, 3 de junho, o mês que começa o inverno no Brasil de 2024. O Desperta ICL está de volta amanhã, às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Muito obrigado, valeu, tchau. Olá! Eu sou o Felipe Neto e eu tenho um convite para vocês. Nos dias 14, 15 e 16 de junho vai rolar o Despertar Empreendedor, um evento que promete redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. E sim, eu vou estar lá e nós vamos nos encontrar. Eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória, os bastidores que me trouxeram até aqui, não só nessa parte de criação de conteúdo, mas na parte de empreendedorismo no setor audiovisual, principalmente esse digital, né? Que construíram a minha história, de que maneira eu comecei pequenininho lá num quarto nos fundos da casa da minha avó e hoje sou um dos sócios da empresa Play 9, uma das maiores empresas audiovisuais do país. Então, eu espero poder contar minha trajetória, responder perguntas, interagir com vocês. Eu tenho certeza que vai ser incrível. O Despertar vai acontecer na Vibra São Paulo, uma das maiores casas de show do Brasil. Então, se você ainda não garantiu o seu ingresso, tá na hora. Entra em despertar2024.com.br e garanta seu ingresso. Então é isso, galera. A gente se vê lá no Despertar. Já tô contando os dias aqui. Não perca. Entra lá no site e garanta seu ingresso. Beijo grande.
No Em Detalhes de hoje, a gente fala sobre trechos da delação do ex-PM Rony Lessa, que confessou ter assassinado a vereadora Marielle Franco. Tem alguns trechos que não foram percebidos pela imprensa e que podem ser importantes. E também a gente entende melhor como é que funcionam as milícias e principalmente o setor imobiliário comandado por elas no Rio de Janeiro. Converso com o jornalista e escritor Sérgio Ramalho a respeito disso. É hoje, a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias, primeira edição. Te espero lá.